Eu tenho aqui em minhas mãos um parecer de mais de 40 páginas da Consultoria Legislativa do Senado Federal sobre um pedido de punição pelo Conselho de Ética do Senado em 2017 contra senadoras que ocuparam a mesa do Senado para não deixar votar, na época, a reforma trabalhista. O pedido, a representação contra elas havia sido arquivada, houve um recurso, e esse parecer muito robusto, ele concluiu pelo arquivamento mesmo, que não poderia haver punição. Por que eu estou trazendo esse caso à baila agora? Porque ele é muito semelhante ao caso atual da ocupação da mesa da Câmara dos Deputados, dessa vez, que aconteceu essa semana, pela oposição da qual eu faço parte, para que a gente consiga que sejam pautados temas importantíssimos, como o fim do foro privilegiado, a anistia, e no Senado também houve a mesma ocupação pelo impeachment de Alexandre de Moraes. E é muito interessante porque esse precedente ele deve ser aplicado nesse momento, porque os casos são muito semelhantes. E eu quero falar para vocês, escutem, porque isso realmente é importante. Eu estou ouvindo aí, pela mídia, dizer que o presidente da casa, Hugo Mota, quer aplicar sanção, que o PT já entrou pedindo aí a suspensão do mandato de 5 parlamentares. O líder do nosso partido hoje deu uma entrevista onde ele fala, não, se alguém tiver que ser punido sou eu, porque eu sou o líder. Gente, ninguém tem que ser punido. Ninguém tem que ser punido se a gente levar em consideração o precedente, que é muito bem justificado. E eu vou só levantar, claro, não vou ficar falando aqui de um parecer de 40 e tantas páginas, mas eu separei aqui alguns aspectos que eu entendo muito relevantes. Primeira coisa, o direito à obstrução parlamentar deve ser conjugado com outros direitos invocados neste artigo para que lhe seja conferida a mínima efetividade. Em outras palavras, como exigir que o direito à obstrução parlamentar se restrinja a um silêncio simbólico daqueles que viram os seus direitos e o dos seus representados expressamente violados ao longo, né, aqui fala que é da tramitação de uma matéria de tal relevância. Na época se tratava da reforma trabalhista, que a esquerda repudiava e que nós liberais entendemos que foi fundamental para o Brasil. E agora nós estamos tratando de violações gravíssimas de direitos humanos. Estamos tratando da necessidade de uma anistia a pessoas que são perseguidas políticas. E para que tudo isso possa avançar, as matérias que precisam avançar na Câmara e no Senado, nós precisamos pautar a PEC do fim do foro privilegiado, porque hoje nós vivemos uma situação injurídica de chantagem por parte do Supremo Tribunal Federal. Gente, os ministros, eles chantageiam. Os senadores, os deputados, eles ligam para exigir que votem de determinada forma. Eles interferem nas composições das comissões, como aconteceu no caso do voto impresso. No caso do IOF, desrespeitam as decisões do parlamento. Então, o momento de instabilidade institucional, de instabilidade política do Brasil é ainda maior do que em 2017. E esse parecer, ele leva em consideração que você tem que analisar a situação dentro do contexto, das circunstâncias. Então diz assim, é preciso deixar bastante claro que a abrangência do exercício da obstrução parlamentar é delimitada pelo contexto analisado que levou numa situação limite à ocupação da mesa do Senado pelas 6 senadoras. Entendemos essencial que esses momentos de resistência político-parlamentar apresentem as seguintes características. Vamos lá.
relevância da motivação, originados no debate de temas de complexidade e relevância incomuns. Ora, se atribuiu lá atrás essa relevância à reforma trabalhista, que dirá agora a essa questão como perseguição política, desrespeito ao devido processo legal? Nós temos um ministro do Supremo, relator desses processos, que levou uma sanção da Lei Magnitsky, que é reconhecido internacionalmente como um violador de direitos humanos. Tem um caso de um ex-presidente da República que está sendo julgado, processado e está preso em prisão domiciliar, sem que o processo tenha sido encerrado e sem nenhuma prova contra ele, tudo fabricado. As denúncias agora que vieram, que estão vindo dos Estados Unidos sob a gestão do presidente Trump, de interferência nas eleições. Ontem, na Comissão de Segurança Pública, a gente ouviu o Mike Pence falando da interferência nas eleições dos Estados Unidos. Censura, tudo isso financiado por entidades, braços do governo americano, né, na época do presidente Biden. Promoveram censura, treinamento ao TSE, agentes públicos, a jornalistas, a influencers, todos de esquerda, para calar os conservadores, para prejudicar a eleição do presidente Bolsonaro. Então, o momento é de muita efervescência. Muita. A gravidade, olha aqui o outro item, gravidade da conjuntura política que o circunda. O momento político vivenciado deve ser extremo e diferenciado do usual. Tudo que eu falei aqui se enquadra exatamente nisso. Preservação do direito democrático das minorias, manifestação política de caráter simbólico, promovida por minorias parlamentares, e moderação, serem movimentos políticos pacíficos, que observe os limites da atuação parlamentar, consideradas as circunstâncias que é motivado. Meus amigos, a única violência que houve foi por parte de uma deputada do PT, que agrediu o deputado Nicolas Ferreira, usou um golpe baixo, que derrubou o deputado, não é? E já está comprovado, tanto que agora o nosso partido representou contra ela no Conselho de Ética. Agora, tudo que está dito aqui, né, e que levou ao arquivamento da representação contra as 6 senadoras, se aplica exatamente ipsis literis no caso que nós estamos analisando agora. Então, não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. E mais uma coisa que é importante falar, nas considerações finais aqui está dito, há registro de ocupação das mesas das câmaras, da Câmara dos Deputados e do Senado em outros momentos da história. Olha só. Podemos elencar, nas últimas décadas, a contada redemocratização do país, em especial a contada promulgação da Constituição de 88, pelo menos 2 episódios simbólicos que bem ilustram o momento que ora atravessamos. Então, fala assim, ó, ocupação da mesa do Senado em 14 de maio de 2009 pelos senadores filiados ao PSDB para tentar assegurar a instalação da CPI da Petrobras. Segundo, a manifestação das deputadas federais Luísa Erundina e Moema Gramacho, tudo da esquerda, e em outras, em 27 de abril de 2016, em face do não acolhimento pelo então presidente Eduardo Cunha, dos pedidos de verificação nominal de um pedido de retirada de pauta de projeto de resolução que criava comissões permanentes na casa e que afetava a luta pela preservação e ampliação dos direitos das mulheres. Então, para você assegurar aqui, olha só, um pedido de verificação nominal, houve invasão ou ocupação da mesa da Câmara dos Deputados. Agora, quando você tem pessoas presas, um morto na cadeia, um deputado, um ex-deputado preso com risco de vida também, jornalistas exilados, deputados exilados, pessoas comuns do povo, vendedor de algodão doce, pessoas sendo condenadas a 14, 17 anos de prisão, hoje já se sabe, tudo fabricado pelo TSE, simplesmente porque
postavam na internet, postavam nas redes sociais alguma mensagem contra o Lula, contra o PT, ou alguma dúvida com relação ao sistema eleitoral, uma crítica ao Supremo, ao TSE, essas pessoas estão presas, condenadas, ou com tornozeleira eletrônica, com multas pesadíssimas, com suas contas bloqueadas, salário, mães sem poder alimentar os filhos. Gente, isso é muito mais grave do que uma votação nominal, uma verificação. Então, eu acho que está muito claro aqui, e eu quero dizer que as senadoras que ocuparam a mesa foram a Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte, Vanessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, Lídice da Mata, Regina Souza e Ângela Portela. Todas do PT, da esquerda, não é? E que hoje estão berrando aí que tem que haver punição, que é antidemocrático. E a mídia fazendo a festa, né? Comparando essa ocupação à ocupação pelos bárbaros da Europa, como quando se queria destruir a civilização europeia. Pelo amor de Deus, é tão ridículo. Mas eu estou querendo fazer uma análise aqui jurídica, técnico-jurídica, e dizer que nós queremos, presidente Hugo Motta, nós queremos tratamento isonômico. Isonômico. Porque todas as condições que estão aqui nesse parecer, elas estão presentes na situação atual. Então não tem nada que ter punição, até porque esse tipo de resistência é algo raro, não é algo que acontece todos os dias. Porque a situação que nós estamos vivendo no Brasil é uma situação rara, única, e que a gente espera que se resolva o quanto antes com a pauta da anistia. Preciso dizer que houve uma promessa do presidente Hugo Motta, na época da eleição, da sua eleição para presidente, que ele pautaria sim a anistia. Nós estamos há mais de 5 meses resistindo, fazendo obstrução legítima, e não houve. Ele não pautou a anistia. Então, houve sim essa violação a um compromisso. Agora ele não prometeu pautar, mas os líderes, diante de toda essa situação, os líderes prometeram que vão lutar por essa pauta da anistia. E antes ainda, pelo fim do foro privilegiado. Porque sem isso, os parlamentares que estão de joelhos, que morrem de medo dos ministros do Supremo, não vão se sentir livres para votar, fazer o que tem que fazer. Então, nós precisamos da PEC da alforria e precisamos pautar a anistia para pacificar esse país. E, pelo Senado, o impeachment de Alexandre de Moraes. A nossa resistência é para a gente pacificar esse país. E não é possível punir parlamentares que estão lutando pela verdadeira democracia e sendo atacados por aqueles que cometem atos iguais, mas que no caso deles tudo pode. Então, é muito importante esse vídeo, eu peço que vocês compartilhem, eu vou entregar esse documento ao presidente Hugo Motta, eu já falei com ele sobre isso, e a gente espera isonomia que seja aplicada nesse caso. Nenhuma punição para quem está simplesmente exercendo a legítima resistência em nome da justiça e da verdade.